O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do O PEC João Pinto tinha mais à mão, rescaldo da última jornada, da vitória por 1-0 perante o Santa Clara, mas também rescaldo da grandiosa festa na Invicta, da grandiosa festa nos Aliados. Temos muito para falar, ou não, a ver vamos, não é? Mas não sei se vamos começar aí pela parte de Mora à ponta de lança, pelas estreias de Bernardo e de João Costa, ou mesmo o Pérez a regressar e quase a ser ele a marcar o gol um dos gols do encontro. Acho que ainda se calhar estava 0-0, já estavam 0, eles entram com 0, mas quase a matar o jogo, digamos assim, numa bola ali perdida na área. Pronto, não sei, Prata, o que é que tu preferes? Preferes falar da festa ou preferes falar do jogo e estarmos aqui meia hora a discutir o MVP? Que vai ser uma das situações caricatas deste podcast. Eu despachava o jogo em 5 minutos. Era? Então anda lá, começa lá. Dá aí o teu... Rapidamente. O que é que achaste do jogo? Morninho, morninho, morninho. Não foi grande merda. Acho que a nossa equipa precisa de estar de prega fundo e de intensidade altíssima e de concentração máxima para este esquema funcionar. Quando assim não é, as coisas correm um bocadinho mal. Ou correm assim, como era o caso do jogo com Santa Clara. Acho que sim, nós podemos ter marcado mais golos, mas também podemos ter sofrido. No final fiquei triste porque o jogador de Santa Clara roubou o gol ao Oscar. Fiquei triste. O Oscar ainda tentou ir lá confirmar, mas acho que não É. conseguiu. Acho que não, tenho certeza, né? Mas se ele não toca, claramente era do Oscar. Fiquei triste porque o Mora teve ali algumas situações para marcar e os remates saíram sempre por cima. E não vai dar para o Uma Mundial? É isso? isso nunca daria, mas sobretudo numa na primeira parte, que aí sim tinha tudo para marcar. E fiquei Nem assistências, porque o gol não deixou. certo. E fiquei contente porque o Farioli deu uma oportunidade à estrela do Sub-19 de se estrear e à estrela da equipa B, que foi o João Costa, que foi provavelmente o jogador mais importante da época da B, porque invicto, não é? Invicto, e acho que só dos jogos que jogou a equipa B só não ganhou um deles. Talvez dois, não sei, mas de qualquer forma Eu não pensei que estavas perdeu. a falar da mesma pessoa, estrela do Sub-19, estrela da B, e eu foda-se, este gajo tem o Lima em muito boa conta, mas afinal é o João Costa. O Lima na B, tanto qualquer um dos miúdos na B acabou por ter muito. O Lima fez um grande jogo na B, foi o último jogo em casa sem ser este. Foi o MVP e fez uma grande exibição. Mas o. E aquele contra a Leiria, que entrou, não é? Sim, mas lá está, isso a parte do impacto, sobretudo dos mundialistas, do Mundial de Sub-17 foi a partir do banco. Até se calhar o que tem mais titularidades ainda é capaz de ser o Iowa, não sei. Mas foram muito mais importantes nos Sub-19. E portanto, opá, deu para tudo. Felizmente deu para tirar os 3 pontos depois do que aconteceu nas Aves. Pá, era o mínimo que se exigia, não é? Pelo menos conseguimos uma pontuação alta, boa, não é? 89 pontos. É 89? 88, pronto. É a digna de registro. Não é recorde, mas é uma pontuação bastante alta para o normal. Também se adivinhava, dada a pontuação fabulosa no final na primeira volta. A segunda volta, óbvio que em termos pontuais não foi tão boa, mas acho que foi
Foi uma festa mais bonita nas bancadas do que até e nos aliados do que no campo, mas pá, normalmente isto é assim. Sim, e porque no campo também, digamos que há 15 dias já tinha sido essa festa final, a festa de termos conseguido o título. Agora já foi, e já vamos à festa, mas então vamos acabar o jogo. Mas dou só essa nuance, lá, tanta divulgação, tanta forma de promover o evento, que o pessoal estava ali, já só queria ir para os aliados. E como tal, se calhar foi mais tranquilo e menos eufórica, digamos assim. E de facto havia muita coisa para contar, mas já vamos a essa parte. Pisa, relativamente ao jogo, tu acho que podes avançar já para o MVP. Eu não sei se tu viste quem foi o MVP da Liga, porque lá no estádio o Bednarek fez questão, e televisão, zero, nem resumo ainda, nem festa. Hoje foi, ainda não foi hoje que pus isso em dia, portanto, mas lá no estádio o Bednarek fez questão de ir ter com o MVP da Liga e dizer-te como é que é possível? Este gajo, como é que é possível? Tu viste isso? Isso eu não reparei, isso eu não reparei, mas reparei que eles deram ao William, não é? Pronto, mas em plena entrevista ele foi lá tipo tu, e ele ainda estava a falar. E portanto, por isso é que estavas aqui, ainda não vi nada da televisão, porque é um dos momentos que eu vou puxar para trás e saber como é que isto ficou. Sim. Não, mas isso não vi por acaso, nem sei o que isso tinha acontecido, sei que o PP interrompeu lá também a flash, aliás também foi a do William, acho eu. Vamos a MVP. Foi um jogo assim tão morninho que me apetece dar outra vez ao Alberto. Parece que é o único ali com intensidade, tirando Frol também, mas mesmo ele, pronto, também não se pode exigir muito, não é? Eu até fiquei surpreendido com o 11 que o Farioli apresentou. Pareceu-me até bastante competente, não é? Bastante até responsável, até ao ponto de Diogo Costa ser titular outra vez, não é? Porque é que não, porque é que ele foi titular e na Vila das Aves não foi, não é? Um bocado estranho, não é? Mas pronto, tudo bem. Não sei se já estava previsto este aplauso que ele recebeu, aquela ovação, meu, a ovação de quando ele saiu, foi espetacular, hein? Foi um dos momentos. Não sei se estão a puxar mesmo muito por ele, pelo assumir a braçadeira. Ele assumir a braçadeira, ele assume os festejos. Ele já mesmo sem a camisola do jogo, está com a braçadeira. E a tua neta é que está muito mal e sobre o Diogo Costa, enquanto estás aí farisado, vou acrescentar que acho que é amanhã que dá a entrevista no 00, quer dizer, a entrevista já deu, mas que vai aparecer disponível no 00. Espero que ele venha, senão vamos ter que dar aqui em chouriço e dizer alguma coisa pelo WhatsApp. Mas, porque ele na volta está a continuar ali a argumentar relativamente ao Diogo Costa, mas não sei, vou ter que parar Mas isto. conseguiste perceber? É Conseguiste o- perceber onde é que ele parou? não, Diogo Costa, Diogo Costa, Diogo Costa. Pronto, É. vamos parar mesmo. Sim, e o Diogo Costa. Voltaste, estava a ver que não. Estavas a falar do Diogo Costa, não é? Eu depois estive aqui em chouriços a dizer que ele amanhã amanhã não, ele já deu a entrevista ao 00, mas que amanhã é que ia sair. Portanto, se calhar podemos ter aí mais algumas novidades, não sei. Eles em Mas entrevistas, agora não estou a dar entrevistas. Sei que uma hora também vai dar uma entrevista em exclusivo, também um canal qualquer, um jornal qualquer, ou assim, já não sei uma assim também. hora, Pois. uma hora tinha 10 minutos na Betana, acho eu. Uma cena assim também. Acho que nada Não, especial, mas não era tinha. Betano. Eu não sei se era Sport Mas TV, ou algo assim do género. Era Betano, era? na Betana apareceu 10 minutos. O Frol na bola, o Gabri no jogo. Não sei se falta mais alguém. Pronto, depois olha lá, mas edita bem isso para não se notar que nós paramos para o Pires pagar a conta da internet. Exato. Mas Quando então, penso, se vê lá, estar em casa e ter que partilhar a rede de telemóvel para isto funcionar. Foda-se, eu moro mesmo no fim do mundo. Bom, não, mas Diogo o Diogo Costa a Costa, ser ovacionado. É isso. Diogo Costa a assumir isso e mesmo com a camisola, ele mesmo nos festejos assumia a abraçadeira, não é? Que é engraçado, ele com a camisola azul e branca, com 31 nas costas, assumia a abraçadeira, estava com a abraçadeira. E mesmo quando na chegada ao barco, já meter os festejos, aqui ao barulho, na chegada ao barco, foi o único que falou. Foi o Na único que falou. chegada, na chegada também falaram? O quê? No Freixo também falaram? Ele só estava no barco, ele estava no barco e estava a falar. De ver a Ribeira ao lado do presidente e mostrou ele a falar, a ver assim o Porto, a Ribeira, repleta de portistas e tal. E foi o único, portanto, eles estão mesmo a lançá-lo para verdadeiramente assumir aqui
Estás a a dizer número ele dois. falar para a malta que estava na Ribeira? Ele falou. Não. Foi Na só ele. Ribeira. Sim, foi só ele que falou, de facto. Na Foi Ribeira, só sim. ele. Pensei que estava a dizer no início, logo, fogo. Foi Não, isso. No não, fim, sim. não. No fim, sim. Quando estavam a Essa chegar. parte. Essa parte, sim. Quando estavam a chegar. Epá, e estávamos a falar de Diogo Costa, já nem sei porquê, não é? Estávamos Mas a falar sim. do jogo e de chegar ao MVP e estar a dar algumas situações Sim, curiosas. de ele eventualmente ter sido titular até para receber a ovação. Não sei. Opá. Certo, E certo. de facto, e de facto foi uma ovação brutal para o Diogo Costa. Foi espetacular, até para um gajo assim super reservado, como ele. Ele agora acho que está mais extrovertido. Lá está, não sei se é porque o pessoal querer lançá-lo, porque nos festejos. Eu também não vi na grande coisa, mas já vi bastante. Mas já se apanhou um vídeo do Diogo Costa a dançar, portanto imagina. Ok. Esse ainda não Um, apanhei. um vídeo do Vilas Boas a dançar no bar. E esse nós vimos em direto, digamos assim, Eh, quando estávamos na Ribeira. eu vi isso nas redes como que uma publicação, como quer dizer, encontramos o único defeito do homem, Que é que dançar. é, que é dançar. Não, porque na Ribeira nós estávamos na parte do. Lá está, isto mistura-se sempre. Mas como estávamos mesmo no cubo, não é? E tinha lá o ecrã gigante. E essa parte deu em direto, estava a dar em direto no Porto Canal quando vimos ele a dançar no bar. Não, eu por acaso estava no cubo, mas o que realmente interessa. Eu realmente estava no cubo. Espera aí, mas acabámos com o MVP, depois começámos a ir dar. Ou não? o, Diz lá o do cubo. Esquece lá o não, alinhamento. eu estava no cubo, opá, mas é que isto realmente. É que estavas a dizer disto de ter dado mais tempo aos festejos e tudo mais. E eu dei por mim a pensar, isto bombom era um jogo ter sido de manhã. O jogo ter sido de manhã, opa, para um gajo ter tempo, opa, porque quem vai com os... ainda por cima, eu lembro-me da festa toda, porque vem os miúdos, percebes? Hum. É tão uma sensação tão ingrata isto, não é? Por um lado é fixe, aí os miúdos vão, têm Mas uma experiência espetacular, e o à uma da manhã, eu acho que para os nossos ouvintes é mais gratificante, porque as últimas do Jamor, tu tens narrado aqui e só diz metade. É que hoje podes contá-la toda. E o pessoal mas eu gosta da tua forma. acho que eles Não, preferem mas, quando mas eles não a forma como tu contas, estás sempre aquele enredo e as histórias são sempre, mesmo que não interessem a ninguém, és tipo Cândido Costa, né? E o pessoal fica ali não, agarrado. não, Assim, hoje tens mais episódios. repara, eu ainda tenho pessoal a lembrar-se da forma como eu li as mensagens, não sei porque é que fui eu a ler as mensagens. Pois, eu sei porque é que Estava a foi, não, nós conduzir tínhamos. eu. Pois estavas a conduzir e ainda se lembra da forma como eu li as mensagens no Regresso de Amor. A arrastar a voz. Portanto, ontem não, foi espetacular porque deu para levar os miúdos. Opa, mas eu por momentos, no meio da confusão, opá, a Matilde, que tem 1,5 m, nem 1,5 m tem, não é? Coitada. Opá, eu tive que pegar nela ao colo, coitada, 1 da manhã a dormir. Eu quando estava com ela às cabalitas, ouvi o pessoal olhar para ela, tipo, eu só perguntava, está a dormir, não está? Ela, está a dormir. E eu, foda-se, a sério, meu, tive que pô-lo no colo. E depois é melhor irmos embora. Depois no metro adormece o Diogo, opa, enfim. E pronto, essa parte é espetacular. Não me permitiu beber, festejar a sério, conforme eu ouvi alguns lá, meus conhecidos, não é? Meus conhecidos, e eu, que inveja do caralho, mas eu não posso. Eu não posso desta vez. E dei por mim a pensar, isto bom era um jogo de ser de manhã, e os festejos serem durante a tarde, de forma a que os concertos, o pessoal ir à varanda, mostrar a taça, o desfile dos jogadores, pá, fosse a horas minimamente decentes para os putos, não é? Aquilo foi uma festa para a adolescência mesmo, não é? Aquilo foi espetacular, ah, porque lá está, para os adolescentes, ainda por cima com um tempinho relativamente bom, não era o espetacular, mas bastou não chover, já está espetacular, já é bom, não é? Já é muito bom. Estava todas as condições criadas para ser espetacular. E eu na Ribeira, só para acabar essa história, eu cheguei a ir ao cubo, pá, uma confusão, pá, inacreditável. Consegui meter-me lá pelo meio, com miúdos, estás a ver isto, é? Lá pelo meio, junto à zona dos bares, meti-me lá pelos queios e fui em direção à Ponte Dom Luís e vi tudo praticamente debaixo da Ponte Dom Luís, que depois essa parte também estava cortada, porque o túnel estava cortado. Não sei se tu reparaste nisso, eu queria atravessar o túnel Não, para ir reparei, depois reparei. da Ponta Luís. Só que o Eu fui túnel estava seguindo cortado.
fui seguindo as indicações do Prata e depois para chegar ao cubo fui pela estradinha aí da polícia encostada ao túnel. É, Sendo que no epá, túnel esse já apanhei na net e foi o nosso erro, mas eu já conto a minha parte que hoje sim vou tentar fazer de piso e contar aí calmamente as cenas. Mas já vi um vídeo do pessoal a correr feito loucos pelo túnel, porque devem ter aberto aquilo vi mais ou menos. O carro do Porto, neste caso lá o carro elétrico começou a andar e eles foram atrás é. maluquinhos quando aquilo Eu abriu. vi, eu vi aquilo praticamente ao lado do caminhão, do trio elétrico, estás a ver, não é? Foi fixe porque em termos de fogo foi espetacular. Uhum. Olhava para onde os barcos iam atracar, tinha uma série de ecrãs gigantes, ok, porreiro. O dos drones, eu estava relativamente tapado pela Ponta Luís, ok? Aí nesse Ok. aspecto via melhor no ecrã gigante que propriamente Mas olhar foi para o como céu. nós Portanto, isso. eu ainda andei muito para o lado esquerdo e para os aliados outra vez, meu Deus, ter que passar por aquilo tudo outra vez, porque não abriram Certo. outra vez o túnel, não deixaram atravessar a estrada. Eu, Deus me livre, meu, com miúdos. Eu, Jesus, e subir aquilo tudo. Bom. E portanto vou dar o MVP ao Alberto Eu, Costa. eu a Diz, esse Prata, propósito diz. também tenho uma história, uma mini história engraçada que foi, porque um gajo de facto não podia beber, ou podia, mas nós depois ficamos ali num sítio onde para as nossas filhas verem, estavam ali em cima mesmo de uma parte mais alta. E, Do cubo? sim, exatamente, o cubo mesmo. Eh, e daquela beirinha, então eu tinha que segurar nela, não é? E portanto não podia sair dali, não é? Senão a moça ainda caía a água, não é? Portanto, só que ela estava a apontar para uma das lojinhas que se via dali e ela dizia, papá, ali deve ter pipocas. Mal sabia ela que eu nunca na vida vou entrar num tasco da Ribeira e perguntar se tem pipocas. Tenho medo de levar com uma frigideira no focinho. Não é? Olha, pipocas, meu. Tem pipocas, de certeza. Porra. Mas pronto, não lhe pude explicar, talvez quando ela for mais velha. Ela vai Mas perceber. Mas olha, eu devo dizer uma coisa, eu já não ia àquela zona há muito tempo e está Foda-me eu. muito gourmet. Está muito gourmet, não Isso venhas eu nem com reparei. Como é que conseguiste reparar nisso? Eu não reparei nada, era ela, tá, era só tentar furar. Não, Quase. opa, não, não. Alguns tem tinham lá, tudo. olhavas lá para dentro e vias lá pessoal a jantar, mas com condições espetaculares, não? É? Um copinho de vinho, um pratinho de queijos e tal, e eu, "Foda, está fantástico." E depois era a tasquinha da O avó não sei termo, quanto, ou não sei o que mais, a o taberna termo não é sei das quantas, mas não é a gentrificação. moda antiga, é aquelas Sim, eu modernas, só não me é? lembrei dessa zona quando jogava no Vitória. No Vitória daí, não é? Da cordoaria, do Vitória Sport Clube do Porto. E não era de gourmet que íamos aí fazer, mas sim. Ah, Eram uns claro, bares engraçados. imagino. Ah, pois, um puto, 18 anos. Mas, acabando o jogo, então, MVP. Prata. Já agora o Pi já disse ali, Diogo Costa, claramente sustentado. Alberto, Alberto Costa, sim, o Diogo Costa foi a parte final, peço desculpa. O Alberto Costa está naquela fase tipo Frol, não é? No início da época é sempre Frol, porque é sempre o único. E o Alberto Costa incrível. está exatamente na mesma fase, está corre, 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 muita pujança. E tu, Prata, tu não Bem, tinhas eu vi percebido porque que é que o William tinha sido o MVP? sim, foi por causa do domínio, não é? Certo. Quem era o comentador É na uma TV? recessão. Não, eu não sei, não vi. Mas estava o Costinha, é assim, eu não vi, mas fiquei no estádio até basicamente nos mandar embora. Portanto, depois cheguei até apertado, digamos assim. O tempo que eu demorei foi o tempo que eles demoraram no barco, sendo que eu fui a pé do Dragão até à Ribeira e eles foram de barco do Freixo. Mas foi mais ou menos o mesmo tempo. Comemos pelo caminho. Por isso é que ainda pusemos mais um bocadinho. Comemos logo ali na Alameda. Mas eu já conto a minha parte. Mas a recepção é a recepção. Os comentadores, estavas a dizer. Estava a dizer que fiquei até tarde e estava lá o Costinha e o Postiga. Mas não faço a mínima ideia quem é o jogo. E sei que já li um comentário em algum sítio que Luís Freitas Lobo esteve muito bem, não sei o que, não sei o que mais. Não sei se o Freitas Lobo também teve a comentar. Mas ias dizer do MVP, eu é que estava a justificar a recepção do William no lance do gol, que é uma bola super alta, ele mete no chão e consegue isolar o Frollo, isolar, entre aspas, não, o Frollo vem a fazer aquele vai e vem de trás e entra na área e a bola chega, acho eu, já nem sei se recebe, já não me lembro bem. E depois cruza para o gol na própria. Pois, eu na verdade, já não me lembro bem do jogo. Eh, E já foi passou ontem. tanta merda.
Hum, Mas foi até às 3h30, de facto. Para mim não, eu às 11 já estava em casa. Hum, Não, foi ontem às 3h30 o jogo. Não, eu não estava a dizer a chegar em casa às 3h30. mas não chegaste às 3h30? 2h30, sim. Ah, ok. Não, mas já estava a dizer que já passou mais do que 24 horas. Normalmente quando estás a gravar mesmo Sim, no dia a sim, já nem me seguir, lembrei que o jogo ainda foi às 3h30. é Opa, isso. isso é outra coisa que também convém dizer. O Pires estava a dizer que queria que o jogo fosse até mais cedo ainda, mas esquece que houve jogo mais cedo, só que ele não foi porque é um portista de merda, não é? Não, porque é treinador, cara. Ah, é treinador. Pronto. Eu é que sou o portista de merda, está bem. Pronto. Um jogo dificílimo contra um histórico da cidade do Porto. Foi contra o Cruz. Pois. Sporting da Cruz. Está bem. O campo mais perto da nossa faculdade. Portanto, imagina. Sim, O Prato acho deve ter dizer. ido lá a jogar no. Fizemos lá um jogo de contra os doutores, calores doutores, e eu entrei logo a matar ao principal e depois ele olhou para mim e se calhar fiz bosta. Mas conta, Prata. Hum, não sei, não me lembro. Pode ser Frahold, nunca fica Pode ser mal. Frollo. A mim pode ser o William. É ver porque de facto a recepção foi muito boa, mas o Frollo faz de facto a assistência para o golo. E pronto, e relativamente ao jogo tivemos aí as estreias, que eu já dei ali alguns toques no início, então se calhar vamos então para a festa, se calhar mais alguns pormenores, mas eu ia desenvolver um bocado mais, porque vocês já ouviram parte da história de hoje durante o dia, porque de facto foi muito intenso. Uh, mas há alguns pormenores que queria realçar mais da questão do portismo ou algo do género, mas lá está, como em todos os jogos, esta época foi uma época muito especial, porque fizemos muita coisa com a minha filhota em particular, não é? Que viveu muito mais isto, mas o Porto em si fez muitas coisas, muita coisa surpreendente. eh, Ora, e agora fui eu que tive aqui uma pequena falha, mas ia contar então, ia tentar fazer uma de Pise e tentar contar de uma forma com alguma rotina o meu dia, mas indo um bocado ao passado inicialmente. Porque pronto, ir ao dia, que era o que estava a começar a falar, tipo, já todos os jogos vou com as portas a abrir. Ontem, como ia ser um dia especial, foi ir cedo para o Porto, sem estressar, ou seja, quando chegássemos lá íamos decidir o que fazemos, e foi assim que foi fazendo. Para já, cortei-me logo a um aniversário de uma prima, neste caso uma sobrinha minha, que ia fazer um ano, ou seja, aqueles aniversários de primeiro aniversário, que normalmente convida-se toda a gente, estão a ver? O E que bicho ela se sabe do vai que é que eu lembrar estou a para falar, sempre. que ela se vai lembrar para sempre, só que o convite surgiu logo, tipo, em abril, a meio de abril, e eu faço as contas, e eu, ui, esquece. Ou seja, nem chorei à pis, e eu vou ter que falhar. Vou ter mesmo que falhar, peço imensa desculpa, mas desta vez, pronto, e volto ao que eu estava a dizer, foi um ano muito especial, porque presenciamos muitos momentos únicos com ela, e o Porto também deu essas experiências, que era isso que eu estava a dizer quando tive aqui esta pequena interrupção, ou seja, tivemos o Luke de Jong na apresentação, coisas do passado, que o Pis nos nossos comentários do WhatsApp até fez relembrar, não é? Tipo, o AVB é da nossa geração, e está a buscar todo aquele misticismo que ele teve, não é? Aquela cena que ele teve de criança e está a repercutir agora, tipo, está a brincar, tipo, pode brincar, e pode fazer essas lembranças, tipo, o filho dele estava lá já na primeira festa, estava todo excitado, agora estava outra vez lá todo excitado no estádio, a jogar a bola, pronto, e voltando então a essa volta ao passado, pronto, o Porto, eu como nasci ali nos Oleados, na Lapa, que é uma das vias para os Aliados, onde o pessoal ia a pé, agora há o metro, antigamente não havia o metro, não é? Portanto, o pessoal começava a deixar ali muita gente o carro perto da minha casa, portanto foi sempre uma coisa que vivenciei e pronto, e o Porto é daquelas cenas, eu tive a minha história normal, portanto, vou mesmo alongar à pis, ou seja, tens ali os amigos da rua e não sei o que mais, depois mudamos de escola e depois eu também mudei de clube, deixei o Lapa, fui para o Salgueiros, tive ali uma transição que fiquei ali um bocado sem amigos, digamos assim, ou seja, tínhamos as rotinas, continuámos ainda com as rotinas na mudança de escola e na mudança de clube, mas inevitavelmente com os treinos e não sei o quê, vais perdendo o pessoal dali e, pronto, aquilo que nos vai sempre agarrando é o Porto, por exemplo, nesse caso foi o Porto, tipo, o Porto é que jogava sempre ao fim de semana e o Porto, e vai-se construindo assim uma relação muito ligada, isto para ir lá, e eu vou lá, Prata.
não te exaltes muito. Tipo, quando havia os festejos, ainda antes de entrar aquela pessoa na Câmara que nos fechou a Câmara durante 12 anos, era perto. E os meus pais também tinham uma paranoia qualquer, que tinham que ter a loja sempre aberta, né? Só fechavam ao domingo e em agosto, portanto ali a Casa Lamelas, na Rua Anter Quintal, só aí, então, tipo, houve ali uma fase que a minha irmã também, que é muito mais velha do que eu, 10 anos, tipo, saiu de casa e estava sozinho, então, não tinha mais nada, tipo, anos de Robson, campeões, tranquilo, saía de casa sozinho, 14, 15 anos, mas naquela altura era tudo sempre tranquilo, e sozinho para os aliados, ia sozinho para os aliados, já tinha passado essa fase da escola estava ali um bocado, estou sozinho, tipo, paciência, vou sozinho. E lembro-me da magia de eles chegarem em autocarros normais, ou seja, autocarros em que se vê-los, não há vidros formados nem nada, e que tipo é da Resende, se calhar não é da Resende, mas uma marca desse género, e tipo, e o João Pinto bateu no vidro e disse-me adeus, tipo, coisas deste género. Ou seja, completamente impensáveis para a realidade que foi ontem. E então, para mim, o fascínio era a cena de eles, quando chegaram lá em cima, vão mostrar a taça a nós. E às vezes nem tenho certeza da taça, porque a taça, muitos anos, era só no início da época seguinte. Mas eu penso que aí em 95, 96, eu acho que eles já mostravam a taça Eu também à tenho ideia cidade, que é só no ano a seguir, ou algo no ano assim a do género. seguir. Umas Anos coisas. 80 sim, depois não sei. Mas eles iam lá em cima e pronto, portanto, era esse. Portanto, imaginem esta tortura, digamos assim, ou este ensinamento, como queiram. O que eu quero é no final do ano ir aos aliados, vê-los a mostrar a taça na varanda. E pronto, e isto só para perceberem agora o resto da história e algumas partes vou contar aí. Portanto, voltando agora à realidade. Oh, meu, fomos tranquilos, fui logo deixar o carro aos aliados, passamos nos aliados logo de manhã. Estacionei já quem vem a subir a Rua de Camões, se calhar ainda antes, acho que ainda tem um nome diferente para depois ser só a abrir para a 3. Fomos a pé para, para o Dragão, ainda pensamos em logo comprar o passe de metro, que não tem, ou o ticket, para irmos com o passe. Chegamos lá ainda sem certeza de ir ao hockey ou não, porque também havia a fanzone, mas o que é que queres? Vamos ao hockey. E agora aquilo de facto é muito prático, ou seja, Apple, ok, ainda dá para comprar, entramos na segunda parte, deu para ver um bocadinho, porque ao mesmo tempo ela não queria chegar atrasada à abertura das portas, que era à 1h30, portanto não ia dar para ver o jogo até ao fim. Para estarmos à 1h30 e termos a certeza que íamos estar ali na frente e podíamos estar a cumprimentar os jogadores. Entramos 2 horas, o E tu normal, portanto depois entraste na segunda parte do Hockey em Patins e não viste até entrei ao na fim? segunda parte, ainda saía antes, já viste, fantástico, Foda-se, liga a brutal. aplicação do Porto, caralho, e vês. Não, mas era, ela estava a dizer, eu já vi o vôlei, já vi agora o hóquei, já só me falta não sei o quê, não sei o que mais. Cama das Jovens, eu já fui ver o Mora a jogar aqui em Braga, no Sub-15, mas aí ela era muito pequenina, só se sabe porque eu repito isso algumas vezes. E pronto, depois foi o normal no estádio, ali com mais contacto com os jogadores, o Farioli muito mais receptivo porque os jogadores do Porto não entram. Uh, Só lá está, um ritual que possivelmente a equipa técnica tem. A equipa técnica dá sempre a volta ao relvado, deu sempre a volta ao relvado este ano. E desta vez o Fariel estava mais, eh, mais solícito, ou respondia aos pedidos. Só que nós já nem queríamos a foto com o Fariel, porque por acaso com o Fariel tirámos logo no primeiro dia contra o Atlético de Madrid. Portanto ficou logo, e depois ela tipo, já está a tirar fotografia, este já nem queremos. Tiramos o autógrafo que nos faltava com ele, mas nem fotografias, nem nada. Tiramos também com o Gonçalo. Voltando ao jogo normal, festa, ficamos lá até ao final, para acelerar aqui um bocado, e ficamos lá mais porque vocês ambos foram a casa buscar os filhos, e eu tipo, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui tranquilo, sentadinhos, a vê-los a brincar, a ver o PP a brincar com a filha, a ver o filho do AVB todo contente a fintar o pessoal todo. Pronto, simplesmente lá. Tiramos algumas fotografias, em particular o Zaidu, e essa tenho para contar, porque mesmo os jogadores não vinham muito à bancada, porque se mostrassem essa disponibilidade, estavam feitos. Os que ficaram lá, a bancada, digamos que ia toda lá. Até eles, porque já deu um, agora vai ter que ou tirar fotografias com todos, ou dar autógrafo com todos. Portanto, poucos eram solícitos. E um dos que veio foi o Zaidu, porque até havia lá um cartaz, e o Zaidu veio e o pessoal aproxima-se dele. Ei, ele, ei, 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 ei. Estou aqui, dou a toda a gente, com calma, tiro fotografias com toda a gente. E pronto, foi muito boa onda. E tirou fotografias com toda a gente, etc. Pronto, e é um dos pormenores a contar daí.
Depois fomos então para a Ribeira, ter com o Prata, depois de comer. Pronto, na Ribeira estavas tu a dizer que escolheste bem o sítio. O nosso sítio não era o propício, porque nós só víamos bem a parte do Diogo Costa ter falado, víamos bem eles a chegar, mas não conseguimos ver o fogo de artifício, porque estávamos no cubo e o cubo apanhava ali as Claro. casas, digamos assim, na curva. Claro que a Rita queria, vamos lá, mas pronto, estávamos ali com o Prata e também com outro amigo, e eu, pronto, deixa estar, vemos aqui, vemos na televisão de algumas coisas, foi muito fixe a parte, apesar de um bocado tóxico para o nariz, muito fogo de artifício, muito fumo, mas o impacto, de certeza que ainda não vi as imagens, vi algumas, deles a chegarem, aquele impacto todo na Ribeira foi lindo, foi lindo. Foi um momento para recordar. Pronto, e portanto, mesmo a questão dos drones que estavas a dizer, também foi pela televisão que vimos, e depois então viemos para os aliados. Mas nós estávamos indecisos em acompanhar ou não o carro elétrico, e o pessoal já estava nas ruas a aprontar-se, e teria sido fixe porque teríamos estado mais perto deles, sendo que tivemos à beira deles o jogo todo, não é? Fomos para lá à 1 da manhã, isso eu depois a explicar à minha filha, eles já tinham todos passado à nossa beira, tivemos lá no final, já tínhamos estado perto de todos, mas mesmo assim ainda havia a questão da Ribeira, a questão do carro elétrico, e despedimos-nos do Prata e do Imperador, porque foram para casa porque as filhas já não aguentavam. Ficamos ali indecisos entre ficar ou não à espera do carro elétrico, mas fomos para os aliados porque, olha, se calhar é melhor procurar um bom lugar e não sei o quê, ainda vamos ter revista. Fomos para os aliados. Pronto, aí tivemos ali, depois já não dava para comunicar, tivemos à procura de outro colega nosso que ouve este podcast, do Salgas, mas a comunicação estava difícil, fomos ter com o Salgas, mas o Salgas já estava muito bem posicionado, ou seja, muito bem posicionado, dentro do possível, no meio da avenida, digamos assim, no meio da passadeira, lá para o meio. E então quando o encontrei, ele estava lá no meio, ele pôs o filho às cabalitas, e eu, ui, nunca mais chego aí, vocês sabem como é que eu sou, muito certinho, não vou estar aqui a dizer às pessoas para se afastarem, nem vou estar a passar filas ou coisas do género. Veio o Salgas do meio daquilo ter connosco, e nós, ok, pronto, se ele veio, agora vamos ter que ir. E fomos com o Salgas pelo meio da multidão, o pessoal a trepar, estás a ver? E depois, tipo, estávamos à beira de uma coluna, uma barulheira tremenda, mas foi quando começou o espetáculo. Quando o speaker começou a falar, a dizer que eles estavam a chegar, e luzinhas por todo lado, um efeito espetacular, a gritar Porto, meu, um ambiente Até a câmara espetáculo, estava espetacular, azul. tudo, tudo brutal. Mas aí a minha filha Até sai-se o próprio casaco do Gocha era azul. do Oxa. Essa vais ter que me explicar. Não era o Gocha? Quem? Do óculos de sol. Tu viste na televisão, eu nem sei quem estás a falar. Na altura Nem mandaste eu. esse comentário também, mas que Foi? Nem reparei. no nosso grupo ele mandou esse comentário do Gocha, convidaram o Gocha, mas eu não estava a ver quem era. Mas Era quem era o speaker? Não, era o Abranhosa. Eu, Bom. olha, foi nesse momento que eu vim embora. Foi nesse momento que eu vim embora. Mas nem o vi no palco. Eles já estão a dizer, pá, vamos. O autocarro passou a descer a rua lá do Coliseu, não é? Lá Passos Manuel opá, ainda ficaram lá mais um bocadito olha, olha, estava a vir embora, estava a discursar o Presidente da Câmara. Portanto, imagina. E agora, para toda a envolvência de... Carisma, não é? Mesmo. Pronto, não se tem jeitinho para tudo. E então aí a parte que já estávamos no meio, naquela barulheira toda, e vira-se ela e tipo, pai, eu daqui não consigo ver não consigo ver a varanda. Temos que sair daqui, temos que ir para um sítio onde se consiga ver a varanda. E pronto, e lá tive que dizer ao Salgas, olha, vou ter que ir tentar ver a varanda. Portanto, tanta influência ali que tive que sair dali do meio, um transtorno do Caralho novamente, para encontrar um sítio onde se visse a varanda. Foi mais para a diagonal, porque de facto o primeiro sítio que eles iam seria a varanda. Por acaso, depois eles entraram pelo meio, mas efetivamente depois foram à varanda e pronto, isso mexe de facto comigo, porque tipo, vamos à varanda e pronto, depois viu-se a cena, depois eles vêm da varanda e eu, vamos embora, já vimos a varanda, porque ela hoje tinha, isso também já comentei convosco, com os nossos ouvintes não, mas tinha outra vez prova de ginástica, tinha acontecido exatamente a mesma coisa há 15 dias atrás, na festa do título,
E essa tinha sido muito mais cedo, ela tinha que estar aqui na Maia às 7 da manhã, hoje era mais tarde, era 10, e ela fez logo as contas, tipo, se da outra vez dormi 5 horas, então posso estar até às 2 da manhã, e fogo, esta tipa, pronto, e então, deixa só ver o próximo. E era o Abrunhosa a cantar. Quando o Abrunhosa acaba, eles chamam logo o Tiago Silva, agora vamos ver até ao final. E eu, pronto, vamos ver até ao final. Vimos até ao final. Quando acabou, e parecia que estava mais ou menos morto, viemos embora. E, e depois, quando chegámos a casa, percebemos que ainda tinha havido a música de Jorge Costa. Foi um filme, porque não vimos tudo até ao final. Pronto, e além disto, nas conversas, ela sempre a rasgar-me, e por isso é que eu fui, de facto, passei muita cena. Eu, mas o Prata vai embora? Mas que o Prata vai embora, mas vai levar a filha e volta, não é? Porquê é que não volta? E eu, e o Icas não veio? E eu, não, o Icas, pronto, os filhos não estava sem os filhos, vai ficar-nos em casa. E não vem. Tipo, para ela incompreensível. Tipo, então, sempre me disseste que esta porcaria é a coisa mais importante do mundo. E eles não vêm. Nem E disse que viu o aquela padrinho tinha gente ido embora. toda Nem disse que o e, padrinho tinha ido embora. e viu aquela gente toda, mas eu tinha a desculpa Certo, certo, tinhas a desculpa, mas eu depois da disse, está. pequenita, a pequenita que foi a pé, é aquilo que eu te estava a dizer, não é? Se tu foste para o Dragão e a Ribeira a pé e Certo, faltou esse aliados e andaste para aí, pormenor, foda-se, depois eu eu estava todo saltei muito rápido. eu estava Aí, todo contente da Matilde ter feito o Trindade, Ribeira a subir até ali, até aos aliados, só depois é tipo pegar nela ao colo por causa até da confusão. Há uma confusão. Eu digo, se tu fizesse isso, é que depois eu subia a avenida do lado direito. uhum, Pelo lado direito e encontrei lá uns gajos, mas para chegar mais perto de onde passou lá o trio elétrico, foi um caos, meu. Aquilo era em sardinha enlatada, meu. Aquilo era uma confusão. incrível. Estava Nós ainda tanta conseguimos ir gente. pelo meio da estrada. Há uma, Incrível, ima- pá. Eu, há uma meu imagem brutal Deus. que é há os aliados cheios, completamente a abarrotar e ao mesmo tempo focarem a parte dos drones. Ou seja, como é que a Ribeira estava cheia e os aliados cheios? Incrível, é inacreditável. E depois Mas juntou-se, tirando os é desertores isso, como eu, depois juntou-se tudo lá certo? em cima. É que Pois. depois, onde acabava a pista, até ao hotel do final da rua, não é? Até à estação, tipo, o pessoal ali não via nada, meu. Incrível, é incrível. E lá está também pus Mas a estavam Rita ao mais colo. perto da cerveja. É Pois. possível, é possível. Pronto, daí só me faltou essa parte da saída do estádio, nós aproveitámos, comemos logo no Alameda e eu ia de metro. Embora ainda tivesse que passar no carro, porque tinha ficado sem telemóvel, sabia que tinha lá o carregador e não sei o que, não sei o que mais. Mas ia de metro. Ui, para entrar no metro, a fila era astronómica. Cá fora. O metro no Dragão. É compreensível, não é? Toda a gente a sair dali para ir de metro, mas eu fui estar ali à espera, depois ainda ter que procurar como é que se compra lá o ticket, carregar. Tipo, eu esquece. E até foi ela que disse, vamos indo a pé então. E pronto, viemos. Fomos de manhã dos aliados para o Dragão, viemos do Dragão à Ribeira a pé. E ela com prova de ginástica hoje, que já partilhei convosco, vai dar o primeiro salto, que é só lá a cena do cavalo, ou que é que se mete as mãos e passa e brange. Não faz a recepção e esbardalha-se completamente. Música do cavalinho e ver a minha filha dançar essa merda. Isso é que causa-me Mas por acaso nojo, pá. eles tiveram o pormenor pronto, nas músicas, eles não repetiram as músicas. Deduzo que houvesse mais músicas que pudessem repetir e eles não repetiram. Portanto, o Cavalinho só deu uma vez com, pá, é o PP ou o William, um deles. Já não me lembro. Mas não repetiu. Mas foi, olha, mas antes da apresentação Sim, dos sim, sim, jogadores, sim. Deus me livre, isso aí Certo, certo, repetiram certo. músicas que. Estava a dizer, É, tiveram esse pormenor, pelo menos eu reparei, de não terem repetido nenhuma música sim. dos jogadores. E pronto, era essa envolvência toda só para dizer a questão da varanda, que de facto mostrar a varanda e o simbolismo que era para mim e a forma como passei a mensagem. Mas, meu, apesar de lá estar, se fosse hoje, já sabia mil cenas, não é? Ou seja, a cena do trilho era para acompanhar o carro, porque íamos estar ali à beira deles. A cena de ir para os aliados e de uma boa Possível posição lá, era mas não quase. conseguias. Não, de acompanhar, quando, ok, não estou a dizer o caminho todo. Ter escolhido um sítio desse caminho e parar, para ter um bom momento com eles, porque está Quando muito comecei a perto. subir da Ribeira, o pessoal estava parado para acompanhar o trio, estava parado, tipo procissão, já deixa, Pronto, eles mas, vão passar aqui. É mesmo, ok, mas foi a minha aquilo era realidade com incrível. eles. Meu. Porque nós não os vimos a sair do barco, percebes? Nós saímos antes de eles saírem do barco. E se calhar apanhamos o tal vazio que estavas a dizer, que o Prato estava a dizer, e que conseguimos andar. Mas a subir a Mouzinho Silveira, acho eu, não estou a dizer mal, estava o pessoal já bem colocado para ver Pois, o carro exatamente. elétrico a passar. Portanto, mas aí tinha sido fixe, porque tinha sido ali uma... Como tivemos Não, meu, nos outros anos. eu Não? digo-te, não, espetacular. Não, eu isso aí, pá, assim, tinhas tantas formas de acompanhar.
a festa. Opá, É isso. estão tantas formas, podias ter ficado lá parado, podias estar só lá a ouvir, mas só aquela comunhão de portismo, pá, com gajos conhecidos, com gajos desconhecidos, a gritar pelo Porto, o Diogo feito de cabelo pintado, a dar-te estas coisas de bandeira, fomos de bandeira, pá, uma coisa Sim. tão espetacular. Isso também. Podias ter acontecido de tanta forma. E podíamos ter ido de barco, se não fosse o badalhoco do nosso colega que prometeu o barco. Olha, furou o esquema. Como é que nós há um ano, lá, mas como é que nós há um ano tínhamos dito, se o Porto for campeão, vamos todos na tua fragata fazer Nunca um cruzeiro. imaginamos que isso ia Opa, acontecer mesmo. Isso estás a para os ver? jogadores. Um gajo cheio de barcos, moço, e que conseguiu vendê-los a todos. Eu não, epá, o gajo vai ter que explicar muito bem esta merda, espero que seja já amanhã. Mas o, e depois sai esta ideia, e depois tu estás lá em cima no cubo, estavam montes de barcos lá parados no Rio, estás a ver? Lá parados no Rio, parece não sei como é que foi o trajeto deles. Mas estavam lá montes deles, montes com montes de bandeiras do Porto, outros também a lançarem fogo de artifício. Aquilo deve ter custado um dinheirão, mas juntaram-se não sei quantos e fizeram aquilo. Opá, foi tudo tão espetacular. Pá, que imagina isto até com a luz do dia. Ainda ser à luz do dia, isto deve ser E um mostraram imagens. efeito. Pá, deve ser É assim, espetacular. ainda vi muito pouco, mas vou querer ver tudinho, vou querer ver mesmo tudo. Hoje não deu, mas vou querer ver tudinho porque foi único, foi único. Lá está, pusemos ali num patamar inacreditável, lá está. A minha filha, disto vai se recordar para sempre, não é? E lá Pá, eu está, estou faltei naquela, a. não, mas eu já estou naquela de dizer, vê lá, tu foi tudo tão diferente que eu acho que nós estamos sempre naquela a dizer, fosse ir ao Jamor é que era bom, ir ao Jamor, porque são sempre experiências espetaculares. Eu não sei se nós não vamos começar a dizer, oh, mas depois nós vamos ao aliado, e nos aliados é que vai ser, porque nos aliados Mas, desta vez vamos fazer assim, e assado, e vamos fazer isto, e vamos fazer aquilo outro. Opá, mas vai ser. E já o começamos a dizer, foi a primeira coisa que começamos a dizer ontem. E não é? Já ainda vamos não começar. temos Não planeado vamos dar antes. ideias, não vamos dar Não, ideias não, ao não, vamos nosso... guardá-las para nós para ver se temos o nosso espaço. Nosso barco Mas pronto, também. mais ou menos Eh, isso, Prata. Diz lá, fala Pá, tu é agora da assim, festa. esse gajo que fez promessas que depois não pôde cumprir, Ele não ouve eh, podcast, portanto esquece. Mas vai está ouvir, bem, mas mas vai Vai ouvir. ouvir. alguém que lhe passe a mensagem, havia de lhe nascer um castanheiro no cu, pá, que estas merdas não se fazem. Um gajo, o que é que um gajo tem, o que é que um gajo leva deste mundo se não se não tem palavra, se não leva a própria palavra, pá, o valor da sua própria palavra. Isto tem que valer alguma coisa, cara. Espetacular. Esse gajo tem que ser castigado fortemente. E se não por nós, pelo karma, meu. Para quem acredita nessas merdas, nessas mariquices. Eu acho que mais do que estar aí a contar experiências, porque pronto, foi tudo muito giro e somos todos muito sentimentalões e o caralho. Eu acho que mais do que destacar isso, que vocês já destacaram, é Isso para vocês, não é? o vigor, pá, o vigor da festa. A festa já foi há 15 dias, não é? No fundo, não é? E mesmo assim, passado 15 dias, Sim, mas também passou muito pelo tipo de organização que houve, incrível. não É é? isso. Também ajudou. Mas, pá, a adesão teve lá, cara. Desceram à Ribeira, já estavam ali a marcar a posição. Sentadinhos. É Certo? o tal planeamento que se tem que ter para a próxima vez. Pois. E malta que parecia que em cima nos primeiros andares, não é? Tudo na varanda, a ver. Portanto, malta já muito bem organizada e depois, além disso, malta não organizada na rua, que isso aí era gente a mato, falam de 300 mil pessoas, eu não consigo sinceramente medir, mas seja isso, acho que foi uma demonstração de vitalidade da massa associativa. Tivemos pessoal nós sabemos pessoal que teve a vir de Braga só para a festa e não foi o Lamas, só. E Certo? não foi Lamos. Mais Portanto, pessoal, percebe? é Pessoal isso. empurrado pelos filhos. Empurrado pelos filhos. Mas que Por eles ficaram lá, caminhinho. aparentemente ficaram nos aliados e aterrados, ou seja, puseram uma boa posição nos aliados, porque era incrível. Deixa-me só falar aí agora por nós em termos de organização. Esquece a parte sentimental, Prata, vamos à parte do Lamas organizativo, que vocês também sabem que sou, e é inacreditável um horror de situações. Ou seja, a forma como promoveram, não é? A cena dos aliados. Eu não sei se tu acompanhaste tudo, Prata, nas redes sociais. Nada. Muitos
pronto, estão muitos dos nossos ouvintes possivelmente a acompanhar, eu vou estar aqui a repetir algumas situações, mas eles promoveram de uma forma fantástica, do tipo, num dos dias, colocaram no centro do Olival um daqueles lampiões com uma placa a dizer Avenida dos Aliados, e os jogadores a passarem Avenida dos Aliados, tipo, falo, não vão ter que explicar o que é isto, e não sei o quê, não sei o que mais, e a promover a cena, e depois vai encantar este, vai encantar aquele, vai encantar aquele outro. Eu na minha, o que é que eu pensei? Eu, pronto, coitado dos gajos que vêm de Braga, não é? E que vão para lá, para os aliados, encontrar um lugar e vão passar lá a tarde toda. Ainda, se calhar o pessoal está no Dragão e eles estão lá desde as 6 da tarde para chegar à meia-noite e não sei o quê. E vão estar a encher chouriços com estes a cantar, estes a cantar, estes a cantar. E eles só foram lá cantar uma música. E pelos e lá está, e depois estes pormenores. O Brunhosa vai lá cantar a música Bem Comigo para os Aliados. Só. Ele só foi lá cantar aquela música e bem, ou seja, bem enquadrado. Já vou dar outro exemplo. Depois a cena do coisa que eu já nem sabia. O gajo foi lá cantar Always in My Mind, uma cena assim, para o Jorge Costa. Bem pensado. O outro gajo cantaram só de Farioli. Inacreditável lá cantar uma música. E era isso que eu ia dizer. Quando nós estávamos Esse é na um mau Ribeira. exemplo porque acho que já só tem essa música. Pronto, tranquilo. Mas foram buscar um que. Estou a brincar. Não, mas foram buscar um que aparecia ali. Que aparecia ali o Always e tentar ali algum simbolismo. E nós estávamos na Ribeira e quando estávamos na Ribeira e digamos que estava parado, não é? Eu cheguei lá quase em cima das 9h30, não é? Até nos horários, se falharam foi tipo 10, se calhar na Ribeira um bocadinho mais, 10 minutos não sei onde. A subida à varanda não é muito depois da meia-noite, que era a hora que eu queria vir embora, que eu achava bem para ela, em termos de lado da competição que ia ter, e eu como pai sensato para estas merdas, dizer que já viste tudo, né? Já tivemos no Dragão desde as 10 da manhã, mas que depois ela diz que quer e é tipo, ainda por cima ao Porto, esquece. Mas voltando, nós estávamos na Ribeira, enquanto o barco não estava a chegar, mostraram os jogadores de hóquei nos oleados a desfilarem, não sei o quê, por exemplo. Depois estávamos nós, dos oleados não estavam sem fazer nada e estavam a mostrar as cenas do barco e eles a chegar à Ribeira. Inacreditável, meu. Tudo pensado a pormenor, ou seja, não foi para encher chouriço. Tu estavas sempre a acompanhar os jogadores, estavas sempre a acompanhar a festa. E apesar de mesmo assim ser seca, não é? Porque ouvimos esse nosso colega a dizer que seca do caralho. Oh, meu, eu acho que foi brutal. Tipo, a minha filha diz que passou a correr. E o Fónix não passou a correr. E eu próprio que adoro está fora essas no cenas. Dragão, no dia. Não, mas Deve o ter dia sido muito todo. mais seca. Não, no dia do Sim, festejo tá. mesmo deve ter sido muito mais seca à espera deles cá fora. Sim, mas aí esse não tivemos. Nós, à espera. Mas sim, mas aí lá está o pessoal que esperou, não foi o pessoal do estádio. Porque o pessoal do estádio já tinha feito a festa. A maior parte, se calhar. E porque já sabia que ia haver aliados também. Porque logo nesse dia do festejo já sabia que ia haver aliados e que ia ser. Ou seja, é incrível os pormenores. Os pormenores. E faltou-nos mais um pormenor, que é a cena do equipamento, que faltou-nos aqui ainda da parte do jogo. Tipo, nós estamos a tomar conta daquilo no momento, não estava a comer as redes sociais, ali naqueles sítios também é mais complicado. Mas no momento em que, ui, números vermelhos, é incrível, meu. Incrível como, tal como a cena do Luke de Jong, aos dias de hoje, não há um gajo que vai entregar o equipamento e que não manda uma mensagem para o amigo WhatsApp a dizer, eu fui entregar equipamentos novos ao Porto. Como é que é possível? É incrível, não é? É inacreditável todas estas surpresas. E, Pi, estavas a dizer que eles iam apanhar uma castanhada do caraco porque fugimos aos regulamentos, não era? Estávamos nós a comentar isso no intervalo do jogo. Mas mesmo os números, que eram completamente fora de normal, eles agora os números são todos iguais, né? Tens que escolher 3 tipos de números e se repararem, os números são iguais em todos os equipamentos. Por exemplo, quando jogamos na Liga Europa, jogamos com os números da New Balance, mas quando jogamos no campeonato tem que ser os números que a Liga disponibiliza. Aqueles números que era claramente a imitar os antigos, mas dizia lá Liga BetClick. Ou seja, a Liga validou aquilo. Ou era obrigatório ter a Liga BetClick no número e eles puseram lá a porcaria da Liga BetClick. Mas brutal, a questão dos números é muito parecido com o antigamente. Claramente faz logo lembrar olhar para o Frol, para o número 8 e lembrar E era do o Madger, Madger, portanto. certo? Claro. E é isso. É 2027, 40 anos. É isso, 40 anos. 40 anos. Já é isso, foi 40 anos que comecei a ver, fui lá ao Covilhã, em 86, e depois sim. Mas pronto, de certeza que ainda nos falta aqui falar de muita coisa, Prata, mas não queres acrescentar tu aí uns pormenores? Não ias falar de mais algumas cenas da festa que contaste a história de há bocado? Se calhar tens mais aí algumas, ou não? Prata vai querer dizer é que pai, metade da equipa do Porto vai ter que ir embora. Poça. Porquê? Danis Gul, Mofi, vai muita gente. E tirando aqueles que tens que vender. Mas isso deixamos para outros episódios, não é?
Sim, pá, acho que temos de deixar alguma coisa para os próximos episódios. Eu diria só até para marcar também um bocadinho mais, um bocadinho de retrospectiva já para preparar esses episódios, é que até acho que um ouvinte recentemente falou disso, que é a importância deste título em específico, que é uma coisa que se calhar lá para a frente na história se vai, vai ser tão importante como outros primeiros títulos, o primeiro título do Pinto da Costa, não é? O primeiro título em democracia, o primeiro título, esse tipo de... Vai-se fazer, acho bem possível que se vá fazer essa contabilidade do primeiro título, esse marco do primeiro título do Vilas Boas, e é possível que isso também se tenha notado. E era isso que eu estava a dizer há bocado, antes de ser brutalmente interrompido por problemas para falar das suas merdas da organização. Eu ia chegar aqui, que era onde eu queria chegar, e pronto, e chego na mesma, não há problema nenhum. É que, opa, eu acho, é difícil tirar estas conclusões, mas acho que a adesão também tem a ver um bocadinho com esta, que também, não sei se começou na campanha eleitoral. E não estou a dizer que todos os que lá estavam votaram Vilas Boas, nem pouco, não é isso, nada disso que eu quero dizer. Eu acho é que as eleições mexeram muito com o Porto e com os adeptos, e o sentimento está cá, pá, e nós sentimos nesse dia das eleições e nessas eleições aquela mobilização para votar, aquela gente toda, opá, foi ali sentiu-se bem, o clube estava bem vivo, e isso transfere-se para aqui, para esta primeira festa da Era Vilas Boas, e que sente-se o clube bem vivo, e opa, acho espetacular que esta seja a tendência de aumento de número de sócios, de aumento de lugares anuais. Já temos lista de espera nos lugares anuais. Cada vez mais gente a ver o jogo no estádio, taxas de ocupações mais alta. A do ano passado foi um ano miserável, já tinha sido mais alta que a dos anos anteriores, inclusive anos de título, mas isso depois meteu o Covid e não sei o quê, mas tinha sido alta do ano passado, este ano foi ainda mais alta. Portanto, acho opá, o gajo tenta ver um jogo fora, ver-se lixado para arranjar bilhete, não é? Exatamente. E são tendências que eu gosto de ver no clube, e que se sentiu bem na rua na noite de ontem, e acho que é um bom sinal para o clube, e acho que o próprio, é óbvio que os sócios e que os adeptos se alimentam um bocadinho das vitórias da equipa, principalmente a equipa de futebol, mas também tem que funcionar um bocado ao contrário, e a própria equipa se alimentar desta festa e perceber que nos tem de dar mais coisas destas, e eu estava-vos a dizer ontem, até por mensagem, que mesmo gajos como o Tiago Silva, que são indecisos, se continuam, se querem ficar, se querem seguir com a carreira para o outro lado, ou sei lá, os perpites, eu não joguei tanto como eu queria. Esse tipo de gajos, conseguirem se alimentar de, esta festa, cuidado, que eu aqui estou num sítio, num clube em condições, e se calhar pensarem duas vezes, e para o ano primeiro ficarem e depois darem tudo o que já deram este ano, continuarem com esta fome de vencer, e acho que é o ciclo vicioso de nós alimentamos deles, eles alimentam-se de nós, e para ver se um gajo cria aqui uma dinâmica de vitórias, uma dinâmica que nós já vivemos durante vários períodos da nossa vida, e queremos que os nossos filhos agora também comecem a viver. Não tão intensamente, não estou a brincar. Não Mas tão intensamente como o Lamas, mas porque no meu caso, aqui em casa, o pai não vai facilitar tanto a vida dessas loucuras. Não vou para o estádio 2 horas antes, nunca na vida. Nós aí acreditamos completamente em ti, escusa estar a reforçar a ideia. Mas eu ia aproveitar outra vez aí, porque esta é outra deixa, mas desta vez tentei não te interromper de forma abrupta, que era a questão das eleições. Porque depois, quando cheguei a casa, então, como disse,
fomos ver se não tinha havido mais nada, ainda levei para a cabeça por causa da música e do hino. Foi duas coisas que falhamos, portanto falhamos duas coisas, a música final e o hino, de resto vimos tudo. E ela foi deitar-se e tal, ainda arranjar-se, e ouvi mais um bocadinho do Porto Canal, que tiveram lá desde as 10h30 da manhã que começa a edição nos Oleados, e tiveram até às 2h30 da manhã, ou pelo menos o Tiago Marques, e a entrevistar a Marta Massada, nessa sequência das eleições. Marta Massada, agora Presidente da Assembleia Municipal, uma cena assim, ou seja, está na Câmara, ou com funções, e quem não ouviu, então que puxe para trás, porque vale a pena ouvi-la, por tudo, pela questão do portismo, pela questão da ligação à anterior lista, não é? Já quando das eleições teve ali umas declarações engraçadas no final, no dia, e as de ontem são muito fortes, muito impactantes, porque ela também esteve envolvida nisto, pela questão da Câmara e toda a organização com a polícia, e com fechar ruas, e com isto e com aquilo e com aquilo outro, mas que tipo nunca tinha vivido algo assim na cidade, e que, pronto, e depois aí voltamos a falar um bocado do Rio, não é? Da questão da Câmara ter fechado as portas, e que não faz sentido, porque o Porto Clube pertence à cidade, não sei o quê. Mas pronto, tudo isto nesta simbiose de estarmos todos a arrumar para o mesmo lado, e esta questão da união, que ainda não é completa, e nunca será completa, porque, porque pronto, obviamente que as pessoas ligam-se de uma forma bastante vincada às questões, e neste caso às pessoas, se calhar o clube em cima, e eu sou esse exemplo, que era outra coisa que ia dizer há bocado, e depois perdi-me ou no teu discurso, que era esta magia do ABB já vem desde a campanha, e vocês sabem perfeitamente que de todos seria o único a votar Pinto da Costa, por tudo, e essencialmente pela questão da gratidão, e porque, tipo, só deixo de votar neste gajo quando ele deixar de ser presidente. E seria isto de certeza, até mesmo no ABB, a não ser que ele fizesse essa cena, esse charme, esse encanto, estes pormenores que também me deixam completamente rendido, estes detalhes que teve na campanha, que depois também foi ajudado pela questão no meu caso em particular, pela questão do Sérgio Conceição, não vamos estar a voltar a falar nisto. E também houve a Assembleia Geral, também foi E um da marco Assembleia Geral, importante. era isso, estava a falta do outro ponto, esses dois pontos, mas além disso, os tais detalhes, e pronto, e foi seduzindo, detalhes que ele traz outros para aqui. Já agora, concluí também, nessa cena que fiquei aí no Dragão, até às tantas, digamos assim, eles vazarem, pronto, aí tive alguma, alguma vontade, e fui cumprimentar precisamente o Tiago Marques, ele que foi muito cuidadoso comigo, digamos assim, e disse, olha, sou o gajo que te chateia com os cromos, estás a ver e tal, e eu, aí não, então deixa-me dar um abraço a sério, não sei o que mais, etc. E cumprimentei também o Tiago Marques, pronto, e na emissão que eles tiveram, estava aí a falar desde as 10h30 às 2h30, Isso é quem enche chouriço, cara. Jesus, é muito grande, e sempre em direto e coisas desse género. Mas pronto, foi um grande dia. Olha, vamos ler os comentários do pessoal. Temos aqui temos pouca coisa. Eu hoje, na sequência de ter ido à Maia, depois, por acaso também tenho a minha mãe ali no Santo António, acho que ainda nem tinha partilhado com vocês, mas foi operada ao joelho, calhou mal e teve que ser operada uma segunda vez. E então fui almoçar ao Porto, e fui ao Santo António depois vê-la. E nessa sequência passei pela avenida, vi que já estava limpa. E pronto, e foi meti a foto e pedi os comentários ao pessoal. No Facebook, o Jorge Pinto disse: jogo de fim da época, cheirou a despedida do nosso Diogo Costa, campeão justíssimo, e valeu pela festa após o jogo, que mostrou a comunhão dos adeptos com o clube e com a cidade. Agora é pensar já na próxima época, e obrigado a vocês pela companhia e entretenimento. Portanto, aqui a visão do Jorge é um bocadinho diferente da tua. Tem razão. E tem razão, porque o Diogo Costa tinha uma forma de cumprimentar as pessoas, está sempre a dizer adeus. O meu filho, até ele falou assim, vai-se embora. E eu, opá, ele tem um bocado a mania de estar sempre a dizer adeus a toda a gente, portanto não nos podemos fiar muito nisso. Portanto, Ele os já se jogadores vão ter despediu várias cuidado. vezes. Ele já se Eles despediu vão ter várias vezes cuidado em com vários estas fins merdas. da época. No ano passado, em particular, ele e Fábio Vieira tiveram ali uma saída do Dragão diferente. Fábio, grande gol, o Prato ontem tinha mostrado
numa aplicação qualquer que tinha sido a marcar o gol do Hamburgo, não sei se já viram, mas é um bom gol. Sim. Portanto, quem não viu, puxar para ver. É um gol a Fábio. É um gol a Fábio, sim, é isso. Ele que foi um dos que mais celebrou na última comemoração dos aliados, que a própria segurança nem o queria deixar entrar no palco. Certo. O gajo mais sóbrio de Aragoncelho. Bernardo Pilho, no Instagram. Grande época daquelas que nos lembraremos durante muito tempo. Não há muito mais a dizer. Lá no Sul é que se fala muito. Nós dissemos o que tínhamos a dizer dentro das 4 linhas. Foi um prazer acompanhar essa época com vocês, ouvindo o podcast que me fez sentir menos solitário neste campeonato, porque estou fora de Portugal. E pronto, é um grande abraço aqui para o Bernardo e Olha, das palavras. se calhar eu partilhei convosco, mas também mais uma medalha para o nosso clube, que é, eu quando cheguei a casa e depois tratei de tudo, dei banhos e contei histórias e o caralho, sentei-me no sofá e Eu E- estava interessado em saber quais eram as histórias mesmo. Não estou a ver, por isso. não há grandes histórias, mas sentei-me no sofá a fazer o zapping antes de chegar ao Porto Canal, que agora aqui no meu operador está nos quintos do caralho, lá para os 40 e tais. Passei e gostei estavam os aliados lotados, opá, aquelas imagens fantásticas de passar na TV com os artistas a falar ao lado. Qualquer TV destas de SIC Notícias e não sei o que estava em direto e tinha lá alguém a falar e a CMTV estava com uma mota a perseguir o autocarro do Benfica a regressar ao estádio, ao Seixal. Portanto, mais uma medalha para nós, pá, é, é delicioso ver os cornos destes filhos da puta, pá. E eu até ia ficar mais tempo só a ver os gajos a falar, mas depois eu estava a falar não sei o quê, Mourinho vai embora, não vai embora, caralho, essas merdas que eles inventam para não falar do mais importante ou do que não gostam. E pronto, mas é isso, mais uma medalha para nós. É os cornos desses gajos. Também temos a partilha do nosso ouvinte que comprou hoje o jornal e chegou a casa por causa dos cromos ou algo do género, não é? E a mulher disse-lhe, o Sporting na capa, mas ontem vocês não foram para os aliados e não sei o quê. Que ela percebe zero de futebol, segundo ele, e mesmo assim, tipo, então, mas tu não vieste dos aliados ontem? E a capa é não sei o quê, não sei o quê de Sport. Fica aí isso. essa Mais partilha outra também. medalha. Mais outra medalha. No Twitter, AJ Cruz 72, após quase 2 meses regressei ao Dragão. Perda da minha mãe tirou-me a vontade de festejar. Para assistir à entrega do troféu. Jogo fraco conforme era previsível. Justa homenagem ao Rei Pinto da Costa e ao Jorge Costa. Resto da festa, vi em casa e foi bem planeada. Somos campeões por mérito próprio. Louvores a Farioli, à AVB e aos jogadores e estrutura. Pena a Liga Europa e a Taça, onde poderíamos ter ido à final. Agora, reorganizar o plantel e planear bem a próxima época, com Champions e Campeonato, vai exigir ainda mais e melhor plantel. Em primeiro lugar, é uma mensagem dos nossos sentimentos, obviamente, para o AJ Cruz 72, porque são sempre momentos difíceis. Também a partilha lá está, depois do título também traz isso, né? A partida do meu pai também, este ano, também fez lembrar um bocadinho isso ontem, e o estar nos aliados, onde ia sempre de motorizada, logo que acabava o jogo, aí sim, aí a minha mãe ficava na loja, ele pegava na motorizada e lá ia só dar a volta. E nessa altura era tranquilo, porque como estávamos perto, era só dar a volta rápido, porque ainda pouca gente tinha chegado lá. Isto se não estivéssemos nas Antas, obviamente. E portanto, um grande abraço para o J Cruz 72, que já não íamos há algum tempo, mas como sabemos é um dos ouvintes mais antigos aqui do nosso podcast, pelo menos com participação, obviamente. Gerson Machado, olá pessoal, depois da festa que foi fabulosa, diga-se. Vem a altura mais importante da época. Recebemos muitos elogios dos comentadores pelas 2 últimas épocas de transferências e agora há que continuar a investir na equipa, que está curta em algumas posições. Estou ansioso por ouvir o hino da Champions no Dragão novamente. Honestamente, a época sem o Porto ir à Liga dos Campeões não é uma época completa. Depois desta festa, alguém sabe quando é o próximo jogo? Abraços aos três e obrigado pela companhia ao longo de mais uma época. Esta com final feliz. Sim, esta com final feliz, sem dúvida. Obrigado pelas palavras, Gerson. Já sabemos quando é o próximo jogo.
Deve ser uma semana antes de 1 de agosto. Eu por acaso estava a pensar que no ano passado, o primeiro jogo foi lá aquele que vimos, não é? Foi aquele do Twente, e eu comecei indo à Nazaré ver os Legends. Eu já teria que ouvir o episódio, mas o que eu tenho de cabeça é que fomos com uma atitude, mas se for assim no campeonato e não sei o quê, porque o Bruno Alves queria virar toda a gente, levou aquilo como se fosse como tem que ser, à Porto, para ganhar, e ganhamos. E ainda vi tipo os últimos 5 minutos desse jogo com o Twente, que é o tal jogo. Eu acho que é nesse jogo que há a questão do Porto voltar a ter uma equipa, que é a cena do Gabri Veiga ser logo expulso. Não acho que é o Atlético, acho que o pessoal confunde ali Gabri Não, Twente ao foi, Atlético. Foi depois do Atlético? não, foi o anterior, sim, Foi foi logo com o do... Twente, pronto. Foi. Que eu ainda cheguei, ainda vi o gol de penalti do Willian Gomes, que a senhora vai entrar, mas vai acabar. Eu, então, mas tem bilhete, posso ir? Siga. E pimba, penalti, gol do Willian Gomes. Estava a vir aí da Nazaré. Sevilha 03. Só vos queria agradecer pela vossa companhia ao longo da temporada. Para quem vive o Porto intensamente como eu, acreditem que o vosso podcast me faz muita companhia ao longo da época. Muito obrigado e um abraço a todos desde a Áustria. Pronto, é isso, meu. É um pouco isto. Há bocado estava a dizer a cena de cumprimentar o Tiago Marques. É um pouco isso. Nós não conhecemos as pessoas de lado nenhum, mas digamos assim, não é? Somos obviamente estranhos para eles, mas parece que conhecemos, não é? E eu deduzo que haja um sentimento similar aqui do pessoal que nos ouve. Nunca os vimos, digamos assim, e há ali aparentemente uma familiaridade, porque nós partilhamos muito aqui então eu, não é? Muito da vida pessoal, até se calhar em demasia, e parece que nos conhecemos, é natural, e ouve-se tantas vezes, e muitas vezes na envolvência tipo do carro ou algo do género, há ali alguma intimidade grande sobre isso. E pronto, olha, ontem, por exemplo, nos aliados, né, naquela confusão toda, vimos um colega nosso da faculdade, não tão próximo como este, como o pessoal que nós jogamos à bola na segunda-feira, que é o capitão, e damos aquele abraço, mesmo forte, porque também já estamos, para já vamos nos cruzando várias vezes no Dragão, na faculdade que já foi há 20 anos atrás, também nos cruzamos lá, mas eu tenho ideia dele nos acompanhar, não de forma muito frequente, mas pelo menos vai nos acompanhar nas redes sociais e pronto, há aquele sentimento de intimidade maior, mesmo sem conhecer as pessoas, efetivamente, no seu íntimo. E pronto, mais aí uma partilha sentimental, prata. Já chega por hoje. Penso que não há mais nada. Querem. Eu disse que não há mais nada, mas eu lembro-me do Pedro Pedrosa ter vindo falar comigo ou deixar um post para ti, Pis, que era sobre o Gabi Veiga e sobre o que é que a tua opinião agora para a próxima época. Eu vou ler o podcast, mas se quiseres começar a desenvolver, a ideia é esta. O Gabi é para continuar. Agora se já mudaste a tua opinião, basicamente era isso, depois do rasganço daquele host. Não, assim, eu não mudei a minha opinião. É assim, ou temos um gajo que está focado na equipa e não vai fazer criancices quando sai, para criar instabilidade, mas seja o Gabi Veiga, seja qualquer um, seja o Oscar Pietrusevski, seja o Tiago Silva. Ou eles estão com a equipa e não fazem merda, não provoca um mal-estar no balneário, não é? Como naquele momento em que, naquele jogo, em que o Gabriel Veiga sai claramente para ser poupado para o jogo seguinte, claramente, dá meia volta ao campo e ainda se põe aos socos ao banco de suplentes. Opá, desculpa, se é para dizer isso, rua. Mas rua, logo, tem que ser logo. Pá, por 5 milhões. E vai, olha, e é muito bem vendido. Agora, na posição, foi de longe o melhor, não é? Ainda viste o Ainda jogo no ontem, domingo, é isso, é isso. viste o jogo no sábado, foda-se, os cantos do Mora, só não pronto, os cantos do Mora, que balão, meu, a Sem dúvida. sério. E o gajo entra Tá, cada bilhete do caralho. E isso ainda é tem recuperações de bola, e ele foi melhorando sempre, não é? Recuperações de bola fantásticas, até quando entrou, não é? é isso. Mas Nós eu temos digo-te que uma ver coisa, eu ia só diz, dizer que tínhamos que ver a nossa situação no estádio, mas tentar estarmos mais tempo juntos e já na festa também temos que rever essa situação. Mas essas sim, merdas que está a dizer, eu estava a comentar com eles, se calhar mais com o Icas que está mais ao meu lado, mas exatamente a mesma merda que estás a dizer. Só o canto, Jesus, que não, diferença, que claro, sarda. nesse aspecto, quem me dera a mim que continue. E se continuar a ser aquele cabrão para o jogador e tudo mais, foda-se, isso é o que nós precisamos, não é? Precisamos de cabrões.
Agora, e eu também preciso muito de vocês, principalmente atrás de mim, lá no estádio, porque ainda ontem, ainda no jogo, pá, estas pessoas vão ao estádio, pá. Durante a primeira parte, um deles vira-se e diz: Oh, o Petit é o treinador de Santa Clara. E eu, não, foda-se. A sério, meu, eu tinha estas pessoas que vão ao estádio roubar lugares de pessoas que realmente interessam-se pelo futebol. Opa, é que tipo, conhece o Petit, não é? Conhece o Petit, mas não sabia, não acompanhava ao ponto de saber que o Petit está no Santa Clara já há montes de tempo. Fogo, meu, é Ti, inacreditável, mas pronto, Ti que salvou Santa Clara, tal como o Bruno salvou-se. Alves salvou o Rio Ave, por exemplo. Pá, Quem? Bruno E, Alves, como diretor de futebol. sim. Desde que ele entrou é que ele virou. Um gajo do Barzinho, mas isso não deve haver bosta. Pois, o pai, mas o pai acho que chegou nos dois, não foi? Ou não, só no Varzinho. Eu diria mais Barzinho também, mas Isso sem dúvida, mas não sei se chegou nos dois, não faço ideia. teria que se pesquisar. O comentário já agora, para O ser irmão com, jogou lá, o irmão do Bruno Alves jogou lá, no no Rio Ave. Rio, esse sim, esse lembro de jogar contra nós. pô, Lá, também o mas que, para o que é que episódio. falta agora? Olha, agora o Lessa subiu à Liga 3, que é, vamos ver gajos de Leixões também lá na estrutura do Lessa. Foda-se, estás matado. Hum, não sei, Money Talks. Hum, Lá, mas para o episódio do fim de semana, o PIS tem que dar o veredito dele relativamente ao Gabriel. Deixo já o meu comentário para o pós-jogo. Abraço campeões. Pronto, era basicamente isto. Depois também Oh, já tivemos aqui dei, uns. pronto. Pronto, é isso, é isso. Eu disse que ia só ler as palavras que ele tinha dito. A ideia era basicamente essa. E pronto, era nesse sentido. Também tivemos aqui alguns grupos, alguns pedidos para criar um WhatsApp. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. não, Ou queres comentar, Prata? não, pá, então não vamos estragar assunto em WhatsApp, pá, senão depois nem tinha vontade de nos ouvir. O, eu acho que chega a esta altura, o gajo tem sempre, há bocado do que estava a falar, vai, Mas eu acho que, mudar meia deixa-me. equipa. Eu acho que o WhatsApp era mais para deixarem os comentários aqui para o podcast. Foi esse que eu fiquei. O grupo lá só para deixar comentários para o... Parece-me mais desse género. Não Pois, sei não se era sei. partilha completa, mas pronto, se calhar. Mas diz Depois lá. ler as respostas dos participantes desse grupo aos comentários de E quem depois ia ficar deixava no muito grupo. grande. Ia ficar grande. Ia ficar Sim, grande. esse era um episódio Já, Olha aí só. ao meu latim. já assim é o que é. Eh, às vezes chegamos às vezes temos tipo 25 minutos, 30 minutos só de ler comentários. Sim. Os episódios mais longos são sempre os Mas lá, pá, episódios, é são a sempre quando forma há mais de. comentários Porque nós também e comentámos muitos comentários. Pá. Sim. Mas é mas tal acho cena. que isso já chegamos à conclusão que queria uma outra interatividade, foi uma boa ideia. A tal Provavelmente intimidade que se vai do tendo. Lamas. Pronto. É isso. Só Lá se Lamas é vai que se tendo. lembra Vai-se destas falando um merdas. bocadinho. Eu acho é que temos que pôr agora, pronto, agora acabou, temos que pôr um bocadinho alguma calma nesta história de não, tem que sair o Golo, o Mofi, o Zaidu, o Moura, o Zaidu, ninguém fala do Zaidu, mas fazer aqui uma revolução. Opa, acho que revoluções no plantel e com sucesso como a que houve no ano passado, não podemos esperar que isso aconteça todos os anos. Em princípio, eu acho que, por exemplo, o Sporting foi o nosso adversário mais forte durante toda a época. Foi um adversário em condições e tem sido um adversário em condições exatamente pela estabilidade no plantel que tem mantido. E essa estabilidade permitiu-lhe passar de um treinador bom como o Ruben Amorim para um treinador que eu acho bem mais fraco, que é o Rui Borges, e conseguir que essa transição fosse mais ou menos harmoniosa, com o João Pereira pelo meio, não é? Mas é a própria qualidade do plantel que permitiu isso, não é? E a própria estabilidade do plantel. Portanto, nós não podemos estar aqui a pensar que agora vai sair o Gabriel, sai o gol, sai não sei o quê. Não, pá. Vamos tentar vender o mínimo possível e vamos tentar manter alguma estabilidade de plantel, porque senão estamos lixados, não é?
Não acho possível andarmos de revolução em revolução. Já chega às revoluções impostas pelo mercado, que então no tempo de Pinto da Costa eram muitas, não é? De vez em quando vinham aí, quanto mais sucesso tinha a equipa, mais revoluções tínhamos no plantel. Pá, mas não é fácil, não é? Não é fácil manter isto, até porque aqui eu acho que nós tivemos aqui uma sequência de segundas linhas que agradaram, pá, mas ficar com elas é caro, e eu acho que vale a pena tentar essa estabilidade, mas não pode ser a qualquer preço, eu percebo, mas temos que pensar muito na estabilidade antes de pensarmos no reforço até. É por isso que por isso que eu acho que, apesar de concordar perfeitamente e gosto de estabilidade, mas acho que vai muita gente embora, hum, sem essa obrigatoriedade de mercado. Tipo um Tiago Silva, um Luke de Jong, um próprio Mofi, um Fofana. Aí se calhar já meter um bocadinho mais de mercado, talvez pelo aquilo que possa eventualmente custar, mantê-los, ou Fofana principalmente. Fofana, portanto, muito daqueles ajustes que tiveste de fazer ao longo da época também por causa das contrariedades, das lesões e pronto, e para combater algumas baixas de forma, não é? Se calhar agora vamos ter que os ceder, mas pronto, pá, isso também vão ser conversas também à medida que o mercado se vai desenvolvendo, portanto, vai sabendo agora Como diria o Prata, estamos a queimar assuntos aos próximos para os episódios. É próximos isso. episódios, e eu também dou só mais uma chega aí, mas tivemos a sorte digo eu, se calhar das principais referências, e estou a pensar em particular no Victor, né? De não se qualificarem para o Mundial. E neste caso, se calhar um Piatusevski também, na perspectiva ou seja, o pessoal poderá andar distraído com a questão do Mundial e estes nomes serem menos badalados e haver uma maior probabilidade de se mantê-los. Não sei. Se calhar é mais um desejo do que propriamente a Mas realidade. é bom para nós, mas custou-nos o resultado com o Famalicão, não é? Porque claramente foram os jogadores que mais afetados nesse jogo, que a equipa pareceu irreconhecível. E Mesmo assim, foi um mesmo bocado assim, não. a questão de futebol, não é? Aquela bola ali no final e tal. Não ter Sim, uma sim, bola com caralho e foi-se ali tal. os deuses do futebol não tiveram connosco também, mas pá, Mas a exibição em si, sim, não foi a é assim condicionante desse jogo. opá, eu por acaso gosto, eu aí sou completamente a favor opá, eu quero o melhor para os jogadores no clube e na seleção. Eu estava a torcer por eles e vi o jogo da Polónia e foi um jogo bastante injusto, até o resultado bastante injusto. Pá, queria mesmo que eles fossem, apesar de, claramente, vão chegar espetacularmente à pré-época, não é? Vão chegar cedinho e tudo mais e não vão ser tão cobiçados no mercado, portanto. Olha, mas temos a boa notícia que o gol foi, foi apurado, de O gol acordo com foi. as críticas. Portanto, temos que, ontem no próprio estádio já falaram da nossa brincadeira, também partilhei aqui com o pessoal, essa brincadeira que temos desde a faculdade, de fazer um formulário, não, partilho com o pessoal que fazemos a brincadeira, não é para o pessoal participar que, que não vamos fazer isso. Mas temos aí uma brincadeira de apostas do Mundial com tudo e mais alguma coisa, portanto temos que fazer essas quantos jogos, não sei, mas são muitos, Já certeza, temos que mas além. rever isso, meu. Jesus. Não, vamos continuar a meter o melhor marcador de cada seleção? É isso, estava a falar lá no estádio com um dos participantes, porque na volta ainda temos mais participantes dessa brincadeira que nós fazemos, que nem sabemos qual vem o nosso podcast. E esse foi uma das situações. E, mas lá está, tipo, ele era da opinião que não se pode tirar essa magia. E de facto também quem participa é para perder esse tempo todo, a tentar adivinhar todos os melhores marcadores de cada uma das seleções, incluindo o Curaçao. Portanto, Sim. Mas alguns dos é, extras são desnecessários, digo eu. e tu que Mas fazes pronto, parte da organização, Prata, portanto. eu sempre achei isso e nunca vingou esta minha É a opinião, questão, é a portanto, questão da tradição, porque é isso que estava a dizer e a partilhar com os nossos ouvintes, é isso. Será Nós que a temos inteligência artificial já consegue responder ao nosso formulário? preencher, acho que sim, porque não, porque é que não abrir de preencher? Claro Vais que fazer pode. mais apostas, pronto, parece-te bem. claro que podes. Sim, mas isso a Sim. tradição leva-nos longe em vários erros, não é? Tipo, Certo? é, Vamos falar de Porto outra vez, é isso?
Não, é isso, Mas- claro. Não, por exemplo, podíamos Mas ir pronto, por não aí, me por deixaste exemplo. concluir não me deixaste concluir no sentido que ia desde o tempo da faculdade em que fazíamos aquela cena onde eu queria chegar a papel. Ou seja, preenchemos um formulário e a papel preenchíamos todos os jogos do europeu, todos os marcadores e depois conferíamos em papel o que é que cada um tinha acertado. Há uma trabalheira engraçada. E aí não fazias parte da organização, prato. Só o PIS e o ICAS é que tinham que lamber e ver as pontuações de cada grupo. Portanto, Ufa. fica aí a Eu partilha. só entro quando deixa de dar trabalho. Não? É isso, é isso. E para mudar os extras. Um Pois. grande abraço para o pessoal. Agora, pronto, vamos tentar ter aí uma questão regular, mais ou menos, de episódios de rescaldo, não é? Se calhar mais aqui para o fim de semana. Não sei quando é que vai ser. Capaz. Ainda vamos definir entre nós o melhor dia para... Não, quando há o jogo. podemos não gravar no fim de semana, mas é provável que saia no fim de semana. Que sai no fim de semana. Fim de semana, fim de semana, fim de semana. A partir de agora é capaz de ser nos fins de semana, tipo aos domingos ou assim. Para começar a jornada laboral, ok. É isso. Nós Costuma ser mais segunda. temos muito o nosso mercado do caminho para o trabalho na segunda, ou então a primeira manhã de trabalho na segunda, em que os nossos ouvintes não fazem um caralho e estão a ouvir podcast em vez de estarem a trabalhar. Mas olha, que eu acho que já muita gente, tipo, ouve o jogo no dia a seguir, então, muita gente, quando dizemos muita gente, Sim, mas neste caso tu não vais ter esse número jogos. elevado de pessoas que nos ouvem, O problema é está à que são. espera Ainda hoje recebemos lá, tá, mas nós recebemos só o feedback dos nossos amigos mais próximos, mas já estavam a contar, se calhar, ouvir alguma coisa de manhã, portanto, já há essa tendência de ouvir, ok, eu ouvi o jogo ontem, hoje já vou ouvir. Porque se calhar todos os dias há qualquer coisa, não é só o conduzir, tenho que fazer uma cena qualquer residual, deixa-me meter os fones e siga. E passear o cão, por exemplo. Mas tu agora não vais ter jogos, podes fixar um dia. É isso. Pronto, vamos pensar nisso e depois avisamos o pessoal. Mas é isso, fim de semana. Domingo, E temos que segunda. marcar também o jantar de final com os nossos ouvintes. Para comemorar o título. E O estamos prato todos de depois do parabéns. sítio. Nós, os ouvintes, toda a gente, porque pronto, lá está. Isto é um hobby, mas é também uma ligação, então esse pessoal que está fora, que lemos aqui alguns comentários, somos uma dessas ligações e um grande abraço de parabéns também para eles. E pronto, despedimos-nos assim. Abraço. Fiquem bem. Tchau aí. Grande abraço, tchau. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo toca o Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.